pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD, convidando você para mais esta aula. Gente, eu quero desde já expressar a minha alegria por estarmos retornando aqui com as videoaulas das classes de juvenis, da classe de jovens. Eu quero desde já agradecer a vocês que ainda estão conosco, pedir que você continue conosco, continue dando seu apoio, comentando, curtindo e compartilhando esse vídeo para que o nosso canal continue alcançando vidas e continue alcançando mais vidas ainda que vão ser alcançadas pela sua ajuda, pelo seu apoio, tá? Queremos desde já agradecer a todos vocês, a toda a equipe do canal Web do Núcleo também que ainda está conosco. Deus nos abençoe, nós estamos retornando agora. Então vamos lá, pessoal. Eu, Leco, estarei durante esse trimestre, esse novo momento do nosso canal, comentando as lições da classe de juvenil. Aqui, ó, nós estamos com a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, com o tema Igreja, o Corpo de Cristo. Tá? Nós vamos comentar falando em termos geral, sobre a matéria da eclesiologia, que é a matéria da teologia que trata a respeito da igreja. Tá? E nessa lição de número 1, nós temos por tema: a igreja é um projeto de Deus. Nosso texto diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículos do 1 até o versículo do número 12. Algumas considerações a respeito da igreja. Quando nós falamos o que é a igreja, ora, o que é a igreja? E nessa primeira palavra, a nossa revista, antes de comentar o primeiro tópico, inclusive é o tema do primeiro tópico, o que é igreja. Em rápidas palavras, nosso comentarista diz: a igreja não é uma instituição qualquer, ou um prédio ou objeto impessoal, e sim uma assembleia formada de cristãos que integram o corpo de Cristo. Para ratificar isso que nós comentamos, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela traz a seguinte definição. É o capítulo de número 11. E o que nós cremos sobre o que é a igreja, isso que é a nossa declaração de fé professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, conforme Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 23. Então, essa é a maneira que nós cremos sobre o que é a igreja. Vamos estar agora entrando na nossa lição. Como eu falei, o tema do tópico primeiro é o que é a igreja. O subtópico 1 é o povo chamado para fora. E o subtópico 2 vai estar tratando igreja, o corpo de Cristo. É muito importante você também, você professor que nos assiste, notar, analisar e perceber sobre os objetivos. Nós temos 3 objetivos na lição, com 3 tópicos da mesma. Logicamente, em cada tópico, você abordará um objetivo. Não se esqueça de focalizar o objetivo, porque é ele que vai trazer um norte a mais para a aula. Então, neste primeiro objetivo, nós temos por tema o termo igreja, que o primeiro subtópico já nos apresenta a resposta para esse objetivo, que diz assim: o povo chamado para fora. Ora, a palavra grega traduzida como igreja é eclésia, como todos nós sabemos, eclésia ou eclesia, que significa assembleia ou grupo chamado para fora. É importante nós entendermos que dentro do contexto que é utilizado no grego a palavra eclésia, ela não está inteiramente ligado a uma igreja em si, como nós conhecemos hoje, mas em uma reunião, em um grupo de pessoas que se unem no afã de decidir algo, de tomar alguma decisão ou de entrar em algum comum acordo. Nós temos essa ideia em geral de igreja, por exemplo, no capítulo de número 19 de Atos, versículo de número 32, 39 ao 41. Quando você vai perceber ali, eles estão ali em um conjunto tentando decidir algo. Então essa é a ideia dentro da palavra de igreja, esta é a ideia. Pois bem, o termo originalmente, portanto, não foi usado para designar exclusivamente as assembleias cristãs, mas qualquer assembleia independente do seu tipo. Contudo, na maioria dos textos do Novo Testamento, aplica-se à assembleia formada de pessoas nascidas de novo. Embora esse termo comumente no grego, não seja ligado diretamente à igreja, ele
quando é abordado pela Bíblia, ele muito tem a ver com isso. Muito tem a ver com exatamente a igreja. Eu quero deixar uma citação aqui do Maya Pellman sobre exatamente a palavra igreja. Ele cita aqui em seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, inclusive eu indico você esse livro, o capítulo em que ele fala da igreja é muito rico, é muito profundo, capítulo de número 10. E na página de número 343, ele diz o seguinte: a palavra igreja é derivada do grego kuriake, que significa pertencente ao Senhor. A igreja, portanto, é uma reunião de pessoas chamadas do mundo, as quais professam e provam submissão ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja ela foi chamada por Jesus do mundo para pertencer a Ele. Quando falamos que nós somos igreja, nós não estamos falando que nós só fomos tirados do mundo. Nós estamos falando que hoje nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Que, diga-se de passagem, foi Ele que falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele, nós como membros da igreja, nós pertencemos a ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O segundo subtópico, que é muito curto, ele fala a igreja como o corpo de Cristo. Ora, e conforme o capítulo de número 12, versículo 27 de Coríntios, que usa a ideia de um corpo, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, repleto de membros, mas sem que um seja mais importante do que o outro. Ambos têm a sua importância e a sua participação no corpo de Cristo. A citação que se encontra aqui na página 345, ele diz: o uso dessa ilustração do corpo, faz lembrar que a igreja é um organismo e não meramente uma organização. Uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, como uma organização fraternal e um sindicato. Um organismo é algo vivo, que se desenvolve pela vida inerente. Usado figuradamente, significa a soma total das partes entrelaçadas na qual a relação mútua entre elas implica uma relação do conjunto. Presta atenção. Desse modo, um automóvel poderia ser considerado uma organização de certas peças mecânicas. O corpo humano é um organismo porque é composto de muitos membros e órgãos animados por uma vida comum. Então nós estamos unidos a Cristo com o mesmo propósito, com uma mesma intenção, e isso traz essa característica, essa conotação de um corpo. Quando você vai olhar, por exemplo, para Atos 2, lá pelos versículos 40 e pouco diante, que ele diz que eles estavam sempre juntos, perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então isso traz a característica viva do quanto que nós somos igreja do Senhor Jesus. Então nós chegamos ao tópico de número 2. É importante nós dizermos que o tema do tópico 2 diz: um mistério antes oculto. O tópico vai se restringir a explicar que mistério é esse. Antes nós precisamos notar que ele está aqui na nossa leitura em classe. Não se esqueça de fazer essa leitura com a sua classe, tá? Tá bem aqui. Esse tópico de número 2, ele vai tocar bastante nesse texto. Que o versículo de número 3, Paulo diz assim: como me foi este mistério manifestado, pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Paulo ele vai dizer que Deus havia revelado para ele um mistério. Que mistério é esse? É o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a igreja ela é algo revelado no Novo Testamento. E conforme afirma o nosso pastor José Gonçalves, ele diz que nós, como pentecostais, nós cremos que a igreja ela foi ali iniciada no Pentecostes. Embora tenha-se a ideia de que existe uma igreja invisível, e nós vamos comentar isso no último tópico, que transcende todo o tempo, né? Que Cristo conheceu de antemão, enfim, nós precisamos entender que a igreja como instituição, como promessa de Deus, de Jesus, ela veio ali após o Pentecoste. Depois que o Espírito Santo veio, batizou, eles falaram em novas línguas, pregaram, e ali começaram a unir-se a eles, e ali foram se tornando a igreja. Tanto é que Lucas, o teólogo historiador, ele não usa muito o termo igreja no seu evangelho, no evangelho de Lucas. Mas quando vai escrever em Atos, ele usa por diversas vezes a palavra igreja, para demonstrar que ela é realmente, de fato, inicia-se ali após o Pentecoste. Então Paulo ele vai trazer o que Deus havia revelado para ele, que mistério é esse,
a respeito da igreja. E essa revelação, ela vem em duas formas, em dois pontos, que são os dois subtópicos do tópico 2. A primeira verdade desta revelação é que a igreja é formada pela união de todos os povos. Nós vamos entrar numa grande polêmica aqui. A segunda verdade é que a igreja deve anunciar a todos o plano eterno de Deus. Eu quero que você note comigo que os versículos do 1 ao versículo de número 6, e eu quero já ler com você o versículo 6 da leitura bíblica em classe, que diz assim: a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse é o primeiro mistério que Paulo quer dar ênfase, que é que os gentios também estão no projeto. Pois tinha-se a ideia de que o Cristo ele tinha exclusivamente que vir para trazer redenção aos judeus. Mas eu sempre gosto de destacar o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo de número 12 ou 13, se não me engano. Você vai ler aí, que ele diz que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então, com a recusa dos judeus por Cristo, o Evangelho chegou até nós. E chegaria de qualquer maneira, mas essa foi a maneira, digamos, a metodologia que Deus usou para que chegasse até a nós. Então esse evangelho, ele não se restringe somente a judeus, mas alcança a todos, que inclusive nós, que estamos há anos e quilômetros, milhares de quilômetros de distância dos judeus, né? Então essa que é a parte interessante da revelação do evangelho, porque ele veio para nós. Nós não éramos merecedores. É interessante que os capítulos 21 e 22 de Atos, onde Paulo ele se encontra diante dessa discussão, que chega ali em Jerusalém anunciando esse evangelho que também era para os gentios, e ali ele é capturado, ele é espancado, ele é açoitado. Então Paulo ele cria tanto nessa revelação desse mistério, que ele preferiu, que ele tinha a convicção que ele poderia morrer por isso, mas ele continuaria anunciando, porque ele sabia que era algo vindo da parte de Deus. Ora, tem momentos que nós precisamos nos arriscar quando as coisas são de fato vindas da parte de Deus. E o final deste ponto, nosso comentarista diz o seguinte: nossa união é alcançada no Filho. Assim, quando cada um de nós nos unimos a Cristo por meio da fé, então o que une-nos a Cristo não é outra coisa senão a nossa fé em Cristo Jesus. E aí a Bíblia diz lá em Efésios 2 que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Foi Deus quem decidiu nos dar fé para que nós possamos crer nele. Isso é uma obra divina. Então nós não podemos querer restringir algo a ninguém. É Cristo que quer que todos sejam parte desse projeto. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. E eu deixo de referência Romanos capítulo de número 12, versículo de número 5. Nós nos tornamos um só povo com os demais cristãos do mundo inteiro, quer judeus, quer gentios, sem distinção. Tornamos-nos a igreja de Jesus. Este é o grande mistério, que a igreja é composta por todos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as classes sociais. Todos estão formando a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O segundo ponto deste tópico, a igreja deve anunciar a todos o plano eterno de Deus. E aí você vai ver que no versículo 7 ao versículo 13, Paulo já vem também com essa ideia. Por exemplo, no versículo 7 ele diz: do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus e que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ele se apresenta como ministro, alguém que vai ministrar, que vai anunciar isso. Então a graça de Deus, ela nos alcançou, ela nos salvou e nos tornou também ministro deste mesmo evangelho que nos alcançou. Então todos que estamos na presença do Senhor, que fomos alcançados, temos esse dever de repassar aos demais que estão em nossa volta, porque Cristo também veio por eles e para eles. Então essa grande milagre, essa grande graça, essa salvação que nós temos, que nos alegra, que nos renova a cada dia, é nossa. Então quando Jesus ele manda os discípulos, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então essa responsabilidade, ele está mandando ali pessoas que já haviam ouvido a mensagem, que já haviam recebido a Cristo dentro de si. Então nós que recebemos isso, temos essa missão de ir e de anunciar aos demais. O nosso comentarista, ele, no último parágrafo, ele disse aqui: este novo povo foi reconciliado com Deus e uns com os outros unificados, judeus e gentios, expressando a multiforme sabedoria de Deus.
Então, fazendo isso, nós estamos mostrando para o povo o Deus sábio, o Deus amoroso, o Deus compassivo que nós temos, que trabalha e que atuou por nós. Então, faça isso, meu amigo. Compartilhe esse evangelho, a palavra de Deus. Convide pessoas para ir à escola dominical. Aí elas também serão evangelizadas no decorrer desse trimestre. O tópico de número 13 tem por tema a dimensão da igreja. Você sabia que a igreja ela tem duas dimensões? Quais são essas dimensões? Vamos entender aqui. Eu quero fazer essa pequena leitura aqui. A palavra igreja pode ser vista de duas perspectivas. A igreja visível e a igreja invisível. Duas dimensões. Primeira, a igreja visível. Segunda, a igreja invisível. Essa parte ela é um pouco polêmica, mas eu peço a sua atenção nesse momento. A igreja visível é formada pelos membros que se podem contabilizar, espalhados pelo mundo, enquanto que a igreja invisível é aquela que apenas Deus pode ver, de natureza essencialmente espiritual, que está inserida na igreja visível. Quem é a igreja visível? É aquela que a gente está vendo. Toda igreja tem o seu hall de membros. Toda igreja tem as pessoas que estão ali, né, que são cadastradas, que tem a sua carteirinha de membro, que são batizadas em água e são inseridas como membros do corpo de Cristo. Esta é a igreja invisível. Esta é a igreja visível que nós conhecemos. Nós somos igreja visível. Nossos irmãos, essa classe de escola dominical que está nos vendo, é a igreja visível. Certo? E aí, a questão é que, e o tópico primeiro nós iremos comentar sobre a igreja visível, subtópico primeiro, perdão, iremos comentar sobre a igreja visível. E para sermos mais didáticos ainda, a igreja visível trata-se daqueles que reconhecem-se como cristão, que frequentam uma comunidade, como eu falei, que fazem parte do hall de membro de uma igreja, sejam eles crentes, pentecostais, reformados, batistas, presbiterianos, etc. Eles todos fazem parte de uma igreja que é a igreja visível. Porém, uma coisa que eu falei que chega a ser polêmico nesse momento, que nem todos os que estão frequentando essa igreja visível, eles são de fato igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmão, pelo amor de Deus, o que você está falando isso? A gente tem que ser um pouco crítico nesse momento. Porque o tanto de pessoas que nós temos aí dentro da igreja, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, envergonhando o nome do Senhor. E aí sabe o que eu acho interessante? É porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, por aí, que fala sobre luz do mundo, e aí diz que pelos seus que os homens vejam as vossas boas ações e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitas pessoas agem de maneira que o nome do Senhor não é glorificado. Eles agem de modo que o nome do Senhor é escandalizado no nosso meio. Então, essas pessoas não podem ser consideradas como igreja. Existem pessoas que estão envergonhando o nome do Senhor Jesus. Então, dentro da igreja visível, existem aqueles que não são. Nosso comentarista, ele citou aqui a parábola do joio e do trigo, que está ali no versículo 24 até o versículo de número 30. Mas eu quero ser um pouco mais usado porque nos versículos primeiro ele cita a parábola do semeador, e ali, né, muitas sementes são lançadas, né, algumas germinam, outras não. E aí, essa igreja visível, ela faz parte dessas pessoas que a gente vê, que estão crescendo, que estão aparecendo, que é lançada a semente, que começa a germinar, mas que às vezes não cresce, ou então que cresce de maneira desordenada. E aí a gente vê, por exemplo, quando tem congressos, festas, milhares, dezenas de pessoas por vezes aceitam a Jesus, mas às vezes não ficam. Eles que aceitam, chegam a fazer parte da igreja visível, mas não ficam, não são igreja, certo? E aí na parábola do joio e do trigo tem-se a ideia de que ali na plantação está ali o joio e o trigo crescendo junto. Eles são iguais, eles são semelhantes, mas não são os mesmos. E aí a gente pensa, não, mas essas pessoas que são assim, assado, nós temos que expulsar, que retirar. Não, quem faz isso não somos nós. Quem faz isso é o agricultor, é o dono da plantação, que é Jesus Cristo, que vai chegar o dia do juízo. Vai chegar o dia do juízo. Eles vão continuar aqui, mas o dia do acerto de contas vai chegar e Deus há de acertar as contas com ele. Mas de certo é que dentro da igreja visível existem aqueles que não são. E por fim nós chegamos na igreja invisível. Quem é a igreja invisível? Lógico que é aquela que não pode ser vista. Gente, nós temos que entender que a igreja ela já tem aí quase 2000 anos de existência e que durante todos esses tempos Jesus esteve salvando genuinamente pessoas.
algumas entraram nos halls de membros de uma igreja, algumas nem chegaram a frequentar uma igreja de verdade, algumas estavam salvas na igreja errada. Então, essas pessoas nós não as conhecemos, nós não as vimos, mas Cristo as conhece. A igreja invisível ela não pode ser percebida, não pode ser notada por nós, mas Cristo conhece. E aí sabe o que eu acho lindo? É porque o capítulo de número 10 de João, ele diz que o Jesus falando que o bom pastor ele conhece as suas ovelhas. Isso tem que nos trazer uma paz, porque existem pessoas aí que estão sofrendo perseguições, que não podem se reunir em uma igreja, que são privadas de cultuar ao Senhor na igreja, mas que Jesus as conhece. E o nosso texto nos deixou o capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo de número 19, que diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Entre aspas, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então Jesus conhece. Então a igreja invisível do Senhor são os salvos de todas as épocas, de todas as eras que hoje que estão unidos em um só corpo e que Jesus os conhece. E sabe o que é interessante que nós precisamos falar aqui? Continuemos a orar, tanto pela igreja visível quanto pela igreja invisível, porque Cristo está cuidando de tudo. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa lição de hoje, que eu desde agradecer a você que ficou até o final conosco. Você é muito abençoado. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Vamos expandir, vamos voltar a estar com mais frequência aqui. Você é o nosso convidado especial. Gente, eu quero desde já agradecer a todos, tá bom? Eu quero também comentar algo com os amigos aqui. Esse ano de pandemia, né? Como vocês sabem, nós estivemos ausentes do YouTube, mas durante muito tempo nós estivemos fazendo lives para transmitir as aulas. Inclusive nós temos algumas disponíveis na nossa página do Instagram. Você pode ir lá, @ebdcn, tá certo? E esse aqui foi o quadro de reconhecimento que nós ganhamos aqui no nosso campo da Cidade Nova, tá? Nós fomos reconhecidos como um projeto social, porque nós levamos a escola dominical, mesmo que a igreja estivesse fechada, e muitas vidas foram abençoadas. Então eu quero deixar aqui, divulgar com nossos amigos, deixar o nosso agradecimento a toda a equipe do canal EBD Núcleo. O canal EBD Núcleo não é formado pelo Leco e pelo Rafael, tem toda uma equipe, e estão chegando pessoas novas que logo mais todos nós vamos estar conhecendo. Muito obrigado, pessoal, Deus abençoe a todos. E é isso, o canal EBD Núcleo está de volta, e não se esqueça, EBD Núcleo priorizando a palavra.